Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange e a gente está de volta com o quadro Editando o Livro que Escrevi aos 15 anos. Se você ainda não viu os 2 primeiros vídeos desse quadro, eu vou deixar aqui nos cards. E uma coisa que me pediram foi para contextualizar o enredo, né? Realmente foi uma coisa que eu acabei não fazendo nos 2 primeiros vídeos. Então, esse nosso livro intitulado, ele vai contar a história de uma família, uma mãe, um pai e um filho, criança, né? Que eles resolvem passar as férias na Itália, onde os pais da mulher estão morando, depois de terem morado por anos no Brasil, eles voltaram para a Itália, então eles aproveitam que os pais dela estão lá e vão passar um tempo com eles. Só que nessa viagem o filho acaba desaparecendo, e isso vai acontecer no capítulo que a gente vai ver hoje. E aí, com o desaparecimento do filho, os pais eles acabam tendo que contar com um detetive que tem um comportamento meio esquisito. No primeiro vídeo, então, a gente editou o prólogo, no segundo vídeo a gente editou o capítulo 1. Uma coisa que eu tinha esquecido de fazer naquele vídeo foi mudar o nome do capítulo, porque eu estava dando o nome do capítulo quando eu escrevi esse livro lá nos meus 15 anos. Eu estava dando o nome do capítulo a partir de frases de dentro do próprio capítulo. E aí, como eu modifiquei a frase que estava dando título ao capítulo 1, eu mudei o título dele agora, então só para contextualizar esse detalhe. E hoje a gente vai editar o capítulo 2. Eles acabaram então de chegar na casa dos pais da Acácia e estão animados para conhecer a cidade de Florença. Ao acordar no dia seguinte, o grupo todo estava animado, pois Chiara e Fabrício iriam mostrar a cidade aos visitantes. Decidiram deixar o carro em casa e fazer o percurso a pé e de táxi, considerando assim mais atraente. O café da manhã já estava à mesa quando Daniel chegou por último à cozinha, esfregando os olhos para afastar o sono. O garoto encontrou a família de pijamas, comendo torradas com manteiga ou geleia de amora e tomando café, suco de uva e leite. Eu tinha uma mania de ficar descrevendo comida, inclusive às vezes eu ainda tenho, mas eu não sei se eu vou deixar essa descrição das comidas. Eu achei que aqui pelo menos ficou estranho que eu falo comendo torradas com manteiga ou geleia de amora. Vou botar só: comendo torradas e tomando café. Chiara ofereceu uma tigela de cereal ao neto, que aceitou com gosto. Depois de comer, todos se agasalharam para sair, visto que apesar do sol fraco, o dia estava frio. O clima de Florença era uma das muitas coisas que a diferenciavam do Rio de Janeiro. Enquanto o verão esquentava o sul do mundo, na Europa e nos outros continentes do norte era inverno. Sul e norte eu não tenho certeza se é com letra maiúscula, eu acho que é com letra minúscula. Vamos pro nosso mestre Google. Com letra minúscula mesmo, os pontos cardeais. Durante a caminhada pelas calçadas apertadas da cidade, Chiara recomendava lugares para serem explorados, como catedrais, antigos palácios e outras construções. Eu vou só tirar esse da cidade porque eu acho que tá meio barriga aqui, porque a gente já falou da cidade, inclusive repetindo a palavra cidade nos parágrafos anteriores, e não é necessário. Daniel aparentava saber tudo sobre eles, já que não parava de falar como deveriam ser interessantes e narrava discursos ensaiados sobre a importância histórica da capital toscana. Bom, a gente fez uma alteração no capítulo anterior, que em vez do Daniel saber da viagem, agora ele não sabia antes. Tipo, ele foi saber no dia da viagem. Então, ele não chegou a pesquisar sobre as coisas de Florença, né? Sobre os pontos turísticos e essas coisas. Então eu vou botar alguma coisa assim menos objetiva, vou botar Daniel não parava de falar como deveriam ser interessantes e narrava as curiosidades que sabia sobre a capital toscana. Ninguém estava prestando total atenção, mas ele continuava a falar. Sua animação era tanta que ele logo se pôs a saltitar muitos passos à frente dos outros. Johan não gostou da atitude do filho, portanto, sem demora o repreendeu. Isso aqui é desnecessário porque se eu falo que ele não gostou da atitude do filho e aqui embaixo eu já boto a fala, eu vou tirar esse ponto de exclamação porque antigamente eu gostava muito mais de pontos de exclamação do que hoje em dia. Vou botar aqui uns 2 pontos para ficar mais claro que essa frase é do Johan. Então, Johan não gostou da atitude do filho. Daniel, quer fazer o favor de andar junto conosco? Como nos capítulos anteriores, eu vou alterar as frases porque esses diálogos eles estão muito maquinais. Então, Daniel, quer fazer o favor de andar junto? Pode ser, né? Conosco aqui é uma palavra que a gente não costuma usar muito. Amor, relaxe. Interviu a Cássia, então eu vou botar calma, amor. Calma, amor parece letra de funk, então peraí.
Relaxa, amor, interviu a Cássia. Interveio, eu acho, né? O Word também ajuda, né? Mas, inclusive, uma coisa que a gente pode fazer se a gente tiver dúvida sobre alguma palavra é simplesmente não usar essa palavra, né? Então, eu posso botar aqui disse a Cássia, que fica uma coisa mais neutra e com menos chance de cometer um erro. Ele tem 11 anos, desde que se divirta. Ela não precisa falar que ele tem 11 anos. Deixa o garoto se divertir. Johan olhou da esposa para o filho, ainda um pouco preocupado, mas resolveu seguir o conselho de Acácia. Voltou a atenção para o ambiente por onde andavam. Aí vai vir uma descrição, quer ver? As construções amareladas com telhados cor de barro dominavam a paisagem. De vez em quando um carro entrava por uma rua e desaparecia por outra, e poucas pessoas caminhavam por ali. Nenhuma delas parecia sentir tanto frio quanto Johan. Enquanto vestiam camisas polo, casacos finos de lã, blusas de malha e jaquetas jeans, Johan usava 2 camisas por baixo de uma pesada jaqueta preta de couro, luvas e um gorro que deixava escapar algumas mechas castanhas, as quais lhe roçavam a testa. E eu acho que tá uma descrição muito imensa, inclusive com uma frase imensa. Aqui tem um erro de vírgula, mas não vai interessar porque eu acho que eu vou cortar isso aqui. Vamos ver o que é importante dessa descrição. Construções amareladas com telhados cor de barro dominavam a paisagem. É para a pessoa visualizar, para o leitor visualizar o ambiente onde eles estão. De vez em quando, um carro entrava por uma rua e desaparecia por outra, e poucas pessoas caminhavam por ali. Isso é importante porque é para mostrar que a rua não está muito movimentada, eles não estão num centro urbano. Nenhuma delas parecia sentir tanto frio quanto o Johan. E ele começou a achar exagerado seu casaco de couro. Isso é meio esquisito, né? Como é que uma pessoa sente uma brisa súbita, não sente frio e se lembra do frio que sentiria se não tivesse com essas roupas? Eu achei meio esquisito isso. Eu acho que eu vou deixar só assim. Só assim eu acho que mostra um desconforto do personagem, ajuda a dar um tom, assim, pra essa cena. Fabrício, poucos passos atrás dos outros, começou a falar sobre qualquer coisa e logo estava contando um relato envolvente sobre sua infância naquela cidade. Começou a falar sobre sua infância naquela cidade, né? Era natural dele falar sobre a infância, os velhos e bons tempos, como dizia. Eu vou botar só os velhos e bons tempos entre aspas, porque já dá para entender que, como tá dentro de aspas, já dá para entender que são palavras do Fabrício. Desde pequena, a Cássia gostava de suas histórias. Ponto. Sempre pedia mais quando o pai terminava de falar. O único que não estava ouvindo era Daniel, que continuava a andar mais à frente. Aqui tem uma crase, né? Foi o primeiro a alcançar uma lojinha de quinquilharias onde entrou. Quando a Cássia chegou ao pequeno lugar apinhado de coisas, viu o menino observando fascinado um chaveiro redondo de plástico com o desenho do mapa da Itália em finas linhas verdes. Dá pra enxugar isso aqui. Viu o menino... O menino observava um chaveiro redondo de plástico. O chaveiro, ele tem um motivo para ele estar descrito assim, com tantos detalhes. Se não tivesse motivo, eu tiraria esses detalhes, mas tem um motivo. Mãe, pode comprar isto para mim? Não. Mãe, compra para mim. Eu toda, até hoje. Mãe, compra para mim? Pediu Daniel. Esse pediu é letra minúscula. Como vocês viram no meu vídeo sobre pontuação de diálogo, quem não viu pode ver agora. Vou botar nos cards. Era um hábito dele pedir para os pais comprarem tudo o que via e gostava em uma loja. Obviamente, eles nem sempre o faziam, entretanto a Cássia não viu nenhum mal em presentear o filho com o chaveiro daquela vez. Entregou-lhe o objeto e pagou ao vendedor, agradecendo graciosamente. Esse é o tipo de coisa que eu falei, inclusive, no Twitter esses dias. Pra que eu vou botar agradecendo graciosamente? Assim, se o italiano dela fosse, por exemplo, muito rude e isso fizesse muita diferença na história, beleza. Ou então, o italiano dela é perfeito e isso faz alguma diferença na história. Aí, beleza. Mas aí eu até nem botaria graciosamente, eu botaria perfeitamente. Na verdade, olha só, já tá até aqui, que dominava desde menina por influência dos pais, então não preciso desse graciosamente pra mostrar que ela fala italiano bem, sabe? Porque não faz muita diferença. Faz diferença pra ela se comunicar com as pessoas da Itália, mas, assim, não é um dado super importante a ponto de eu ressaltar. Então, esse graciosamente é desnecessário, eu vou cortar. Agradecendo em italiano, que dominava desde menina por influência dos pais. Johan também se interessou por alguns objetos e a Cássia igualmente resolveu dar uma olhada na loja. Posteriormente, gente, esse mente, olha só isso. Tinha três, não, três não, ó, tem um obviamente aqui.
tinha 4 advérbios terminados em mente no mesmo parágrafo. Isso fica soando esquisito, né? Eu não preciso dizer que a Cássia resolveu dar uma olhada na loja. Johan também se interessou por alguns objetos. Ponto. Posteriormente, ele é um advérbio de tempo, né? Mostra quando aconteceu alguma coisa. Só que quando eu coloco posteriormente retomada a caminhada, o retomada a caminhada são palavras, né, que também remetem ao tempo em que aconteceu a coisa. Então, eu não preciso botar posteriormente retomada a caminhada. Vou botar só retomada a caminhada, cortando aquele advérbio. Retomada a caminhada, Daniel voltou a desempenhar um ritmo mais acelerado, falando para o vento que primeiro queria visitar a catedral, depois o Palácio Pitti. Isso aqui ele também não vai falar porque ele, lembra, na versão anterior, ele já sabia da viagem, então ele pesquisou muita coisa. E aqui ele vai falar, então, falando pelo vento que primeiro, falando para o vento sobre as igrejas que queria visitar, vamos botar assim. Mas aí parece que ele é religioso, né? Eu não sei se ele é religioso, isso não faz muita diferença na história. Vou botar sobre as construções históricas que queria visitar. Aos poucos, Daniel estava se distanciando demais. Eu acho que aqui tem que ter uma vírgula. Na verdade, eu acho que é facultativa. Eu vou ter que ver de novo meu próprio vídeo sobre o uso de vírgula. Mas eu sei que com vírgula tá certo. Sem vírgula eu não tenho certeza, então eu vou botar com vírgula. Eu sempre faço isso, gente. Se você tá em dúvida de português, ou você pesquisa, ou você bota o jeito que você sabe que é certo, e não o jeito que você tá em dúvida. Aos poucos, Daniel estava se distanciando demais. Eu acho que eu vou tirar esse gerúndio. Eu acho que eu vou botar aos poucos, Daniel se distanciava demais. Então sua mãe o chamou. Ele, governado por sua total distração, vou botar por uma total distração, porque eu já falo sua mãe, então para não repetir a palavra, vou botar governado por uma distração total, ignorou-a e virou a esquina. Subitamente, lá, outro mente, já tem um praticamente aqui, então vamos ver isso aqui, esses advérbios terminados em mente, né? Eu vou tirar isso aqui, vou botar só um jeito um pouco mais seco de dizer. Pronto. Um mau pressentimento chegou a Acácia. Súbito, sem motivo, fez a mulher franzir o senho. Com crase. Um mau pressentimento chegou a Acácia. Súbito, sem motivo, fez a mulher franzir o senho. Vou botar 2 pontos aqui. Ponto. Fez a mulher franzir o senho. Ela se apressou. Por que eu botei ela se apressou em vez de apressou-se? Porque na frase anterior, aliás, nas 2 frases anteriores, o sujeito é um mau pressentimento, não é a Cássia. É um mau pressentimento chegou a Cássia, um mau pressentimento fez a mulher franzir o senho. Aí aqui o apressou-se estava se referindo a Cássia. E aí fica estranho quando você coloca uma frase de sujeito oculto, tipo, que tá com um sujeito, é um sujeito oculto, mas você, pelo contexto, entende que o sujeito é um mau pressentimento. E aqui, o apressou-se, pelo contexto, estava ambíguo se era a Cássia que se apressou ou se era o mau pressentimento. É claro que, assim, pelo bom senso, a gente sabe que o mau pressentimento não vai se apressar em direção à esquina, mas em questão de estrutura frasal, quando acontecer esses casos, é legal você usar algum outro sujeito que se refira realmente àquela pessoa que fez essa ação aqui, de se apressar em direção à esquina, sentindo receio aumentar a cada passo. Então eu podia botar ou a Cássia ou ela, ou a mulher, enfim. Quando virou, olhou para frente, olhou em volta e voltou a olhar, reparando que de fato havia motivo para sua estranha aflição. Vou tirar essa estranha, porque a gente já sabe que ela é estranha, essa aflição que ela sentiu do nada, né? A rua estava praticamente vazia e Daniel não estava lá. Daniel, chamou, estava ligeiramente adiantada. Eu vou tirar esse chamou. Ela estava ligeiramente adiantada em relação a Johan e aos pais. Vou tirar esse ligeiramente. Ela estava adiantada em relação a Johan e aos pais. Só quando eles se aproximaram, conseguiram entender. Cada um vasculhou a área com um olhar para confirmar. Daniel, ecoou Johan em sua voz grave. Um grito alto. Isso aqui é interessante, porque no meu tweet em que eu falei sobre excesso de adjetivos, eu dei um exemplo de grito alto. E aqui no meu livro que eu escrevi aos 15 anos, eu tô fazendo uma coisa que hoje em dia olho como um excesso. Então eu vou cortar já. Um grito insignificante e sem resposta. E aqui eu vou tirar essa caixa alta, porque eu hoje em dia tenho uma visão de que a caixa alta, ela indica algo que é especial demais para um simples grito. A Cássia olhou para ele, os olhos cheios de água, o desespero transformando sua voz em um sussurro
enquanto ela dizia: Onde está Daniel? Onde está meu filho? Então, enquanto ela dizia: Cadê o Daniel? Cadê meu filho? Johan sustentou seu olhar e pôs a mão em seu ombro, tentando acalmá-la, sem deixar de saber que ele próprio não estava calmo, mesmo que ele próprio não estivesse calmo. Vocês vão perceber que tem alguns estereótipos assim na Cássia e no Johan, mas vamos lá, eu tinha 15 anos, né? Desviou os olhos da esposa e chamou mais uma vez. Chamou mais uma vez Daniel, né? Me ficou meio confuso, eu achei. O nome de Daniel. Atraindo a atenção de 3 pessoas que caminhavam longe e não pareciam muito interessadas em se desviar de seus caminhos para se preocupar com assuntos alheios. Aqui eu já botei caminhavam e caminhos, então eu vou botar não pareciam interessadas em se preocupar com assuntos alheios. E vou tirar esse muito também, botar não pareciam interessadas, porque o muito lá, não faz diferença. Correu para as outras esquinas, verificando se o filho estava em alguma das ruas que se seguiam a elas. Depois voltou mordendo o lábio para afastar o nervosismo. Aqui é um outro clichê, assim, que hoje em dia provavelmente eu não escreveria, pelo menos não assim. A própria palavra, assim, afastar, para afastar o nervosismo, sei lá, tem algumas construções, assim, que são muito usadas em muitos livros. A gente vai ler vários livros e vários livros usam essa mesma estrutura. Fulano mordeu o lábio para afastar o nervosismo. Ou fulano balançou a cabeça para afastar os pensamentos negativos. Sabe, eu acho que tem algumas estruturas que são bem clichês, assim. Não que a gente não possa usar, mas hoje em dia eu tento deixar meus textos mais originais nesse sentido. É algo que, não tô dizendo que você vai ler meu texto e vai ser tudo original. Eu sei que não, só que é um esforço que eu tenho cada vez mais feito. Chiara murmurava preces com Fabrício acariciando sua mão. A Cássia desmoronou nos braços de Johan, recitando o nome do filho entre soluços abafados. Johan gritava por socorro, enquanto tentava conter as lágrimas, mas foi interrompido por Fabrício, que pousou sua mão livre sobre o ombro do rapaz. Rapaz não, ele é um adulto, né? Sobre o ombro do genro. A Cássia disse, dirigindo-se à filha: Eu e Johan iremos à delegacia. Eu vou botar aqui, que pousou sua mão livre sobre o ombro do genro e disse: A Cássia, eu e Johan vamos pra delegacia. Porque eu acho que assim, tirando esse negócio, esse disse dirigindo sua filha, se eu tirar isso, eu deixo e deixar a frase correr, assim eu deixo mais dinâmico. A Cássia, eu e Johan vamos para a delegacia. Por favor, acompanhe sua mãe de volta para casa. Eu não sei muito como italianos falam, se italianos usam muita contração assim. Italianos, no caso, que falam português, né? Eu só conheço, na verdade, uma pessoa, um italiano que fala português, e eu não me lembro muito bem como ele fala. Mas eu vou botar eu vou botar contração, eu vou botar do jeito que eu falo, assim. A Cássia afastou o rosto corado do peito largo do marido e olhou para o pai. Aqui tem muito adjetivo. A Cássia afastou o rosto do peito do marido e olhou para o pai, a visão ofuscada pelas lágrimas. Tentou dizer algo, mas não sabia ao certo o que. Ficou parada por alguns segundos até Johan segurá-la firmemente pelos braços e afastá-la lentamente. Aqui, ente, segurá-la pelos braços e afastá-la lentamente. Eu posso deixar porque se eu tirar o lentamente vai parecer talvez que ele fez um movimento muito brusco assim de afastar ela. E afastá-la lentamente, balbuciando de um jeito vazio. Vai ficar tudo bem. Esse de um jeito vazio é estranho, porque como é que você balbucia algo de um jeito vazio? Pode soar vazio pra Cássia, né? Mas como o ponto de vista aqui não é, exclusivo da Cássia, fica estranho isso de um jeito vazio. Então eu vou botar só balbuciando, vai ficar tudo bem. A Cássia suspirou e caminhou até sua mãe, que passou o braço pelo seu ombro. As duas ficaram paradas daquela maneira, observando... Eu vou botar os respectivos maridos, porque está repetindo muito sua, seu. Observando os respectivos maridos cruzarem a rua e virarem para outra, sem conseguir seriamente acreditar. Essa frase está muito grande, então eu vou botar um ponto aqui. Vou botar, não conseguiam acreditar no que estava acontecendo. Acreditar seriamente é até uma coisa que é redundante, né? Porque se você acredita é porque você leva a sério. Não conseguiam acreditar no que estava acontecendo. Tudo
fora demasiado rápido e incoerente. Tais pensamentos acompanharam-nas de volta ao apartamento. Eu vou botar diferente, porque eu acho que acompanharam-nas não soa legal. É muito fanho, acompanharam-nas. Com tais pensamentos, vou botar, levaram tais pensamentos de volta. Tais pensamentos de volta ao apartamento, que não ficava muito longe dali. Chegando lá, Kiara deu um calmante à filha e ofereceu-lhe palavras que diziam basicamente que tudo iria ficar bem. É o que as pessoas falam para as outras quando as coisas estão mal, pensou a Cássia, por mais que quisesse muito acreditar naquilo. Só que eu vou tirar essas aspas porque eu acho que aspa e itálico é coisa assim demais para poder mostrar o pensamento. Eu acho que ou você bota aspas ou você bota itálico. Não precisa botar aspas e itálico, por mais que quisesse acreditar naquilo. No início da tarde, Fabrício e Johan voltaram ao apartamento. Eu vou botar voltaram, porque já dá pra entender que é o apartamento. E a mesma coisa de cidade que eu cortei lá em cima, porque eu já tô falando do apartamento e tô repetindo essa palavra. No início da tarde, Fabrício e Johan voltaram, ambos expressando desalento. Gente, eu vou procurar no dicionário o que é desalento, né? Porque, assim, uma palavra muito pouco usual, né? Eu sei o que significa, óbvio, porque eu que botei aqui. Só que a gente pode trocar por um sinônimo que seja de um uso mais popular. Inclusive, eu não preciso nem botar que eles estão expressando, né? Vou botar no início da tarde, Fabrício e Johan voltaram, ambos cabisbaixos. No instante em que Fabrício passou pela porta, começou a falar pausadamente, o que, sem intenção, antes de começou a falar, vou botar, falou pausadamente. O que, sem intenção, proporcionou mais drama à situação. Eles disseram que vão fazer de tudo para achar o garoto. Desconfiam de que tenha sido um sequestro e garantiram que vão resolver o problema o mais rápido possível. Mandaram uns peritos pro local do desaparecimento para começar a investigação. A gente pode confiar neles? Questionou a Cássia, que não sentia total segurança, depositando suas esperanças na polícia. Né? Quem mora no Rio de Janeiro não tem muita esperança na polícia mesmo, não. Acho que quem mora no Brasil em geral. Mas eu não vou entrar nessa discussão no livro, então questionou a Cássia. Não sentia total segurança depositando suas esperanças na polícia. Johan, que até então estava de pé ao lado de Fabrício, sentou-se no sofá ao lado da esposa. Esse ao lado aqui tá repetindo sem necessidade, então eu vou botar. Johan sentou-se no sofá ao lado da esposa, pegou sua mão e a apertou com gentileza, como se quisesse transferir algum tipo de energia positiva. Eu vou tirar esse com gentileza porque como se quisesse transferir algum tipo de energia positiva já dá a entender, já mostra o jeito como ele apertou a mão dela. E apertou como se quisesse transferir algum tipo de energia positiva. Temos que confiar em quem puder nos ajudar. A gente vai ter que confiar, disse ele. Depois de alguns minutos de silêncio, ninguém sabia ao certo o que dizer em uma situação como aquela, Kiara e Fabrício deixaram a Cássia e Johan a sós. O casal continuou no sofá, na mesma posição, cada um perdido em sua respectiva mente. Foi minha culpa, disse a Cássia, a voz falhando por ficar muito tempo sem uso. A voz falhando pelo tempo sem uso, né? Não foi sua culpa, repreendeu Johan, sério, mas a Cássia claramente não foi convencida. Era quase uma mania dela se culpar por qualquer coisa de que tivesse chance. Eu vou tirar isso porque eu acho que tá muito expositivo e sem necessidade, porque, né, a gente já tá desenvolvendo essa culpa dela, a gente tá começando a desenvolver essa culpa dela aqui, e não precisa dessa exposição aqui, porque o próprio texto já vai, os próprios acontecimentos, a própria reação da Cássia já vai mostrar que ela se sente culpada. Porque eu acho que botar a exposição assim do personagem, meio que você tira a chance do leitor de ver com os próprios olhos como esse personagem age nas situações. Johan usou a mão livre para afastar o cabelo da esposa do rosto e erguer sua cabeça. A Cássia baixou os olhos para não encará-lo. Aqui tá errado, eu acho, né? Para não o encarar. Então ele disse, em um tom misto de autoridade e suavidade:
O que que é um tom misto? Agora eu te pergunto, né? O que que é um tom misto de autoridade e suavidade? Como é que o leitor vai pensar nisso, sabe? Eu mesma que escrevi isso. Agora, anos depois, não consigo imaginar o que que é um tom misto de autoridade e suavidade. Então eu vou cortar tudo isso e vou deixar o texto falar por si mesmo. E o leitor, pelo contexto, já vai imaginar o tom assim que ele acha mais adequado, de acordo com o que está acontecendo. Eu acho que quando a gente começa a escrever, quando a gente está escrevendo nossas primeiras obras, a gente tende a querer explicar tudo e tirar um pouco do espaço do leitor na interpretação do texto. Por isso que a gente tenta sempre qualificar tudo que é possível e expor tudo que é possível. E depois, com a própria experiência, a gente vai vendo que não precisa. A Cássia baixou os olhos para não o encarar. A Cássia, olha para mim, ponto. Aqui, por exemplo, pode simplesmente ficar subentendido que ela olhou para ele quando ele falou isso, né? Vamos ter Daniel de volta. A gente vai ter o Daniel de volta. Se não quiser confiar na polícia, confia em mim. Vou fazer o que for preciso. A Cássia esboçou um sorriso torto e forçado. Aqui, por exemplo, torto e forçado. Os mesmos, nesse contexto, essas palavras estão querendo dizer a mesma coisa. Então, a Cássia esboçou um sorriso torto ou a Cássia forçou um sorriso. Johan sorriu de volta e a beijou, conseguindo finalmente tranquilizá-la um pouco. Aí aqui tá, se eu botei que ela forçou um sorriso é porque ela não tá tranquila, ela não ficou convencida. O tempo todo eu tô dizendo que ela não ficou convencida, que ela não quer encarar ele, que ela acha que é culpa dela. E aqui eu botei que ele conseguiu tranquilizar ela, ele não conseguiu. Tá contraditório, né? Então eu vou tirar essa contradição botando Johan sorriu de volta e a beijou e ponto final e acaba o capítulo. Então a gente fica por aqui. Se você gostou, dá um like. Se você ainda não viu os outros vídeos dessa série, vai ficar aí na tela para você ver a playlist. Se tá chegando no canal agora, se inscreve e até a próxima.